dentro dos cursos em relação à ProA, entendeu? E a gente vê que muitas dessas coisas assim é através de um trabalho, uma certa divulgação, seja muito ou pouca, de uma divulgação que a gente faz. E aí, a proposta desse ponto assim, seria para a gente estar pensando em meios para a gente melhorar essa comunicação, passar a questão de projetos, das bolsas, benefícios, e não só por exemplo, esses parcos sem recursos, esses poucos benefícios que a gente está divulgando, mas também está cobrando para que se venha mais. Uma pauta do movimento estudantil geral é a pauta da rúbrica específica para a ciência estudantil, que é o quê? Que se tem uma verba exclusiva do orçamento da União destinada a essas questões de restaurante, residência, entendeu? Creche, biblioteca, ônibus, intercamp, ônibus para viagem, bolsas permanentes, entendeu? Bolsa estágio, inclusão digital e outras questões mais, auxílio óbvio, auxílio acadêmico, questão de compra de materiais e tudo mais. E a gente analisa que essa questão da assistência estudantil como um todo, na UFBA, ela é tão precarizada que o restaurante que a gente tem só atende aos residentes e uma pequena parcela de bolsistas de alimentação, que no total não chega nem a 500. E aí, essa pauta, a meu ver, assim, por exemplo, como eu falei, por ser uma pauta inicialmente tocada, e na maioria das vezes tocada por residentes, creio eu que essa pauta dentro dela poderia ser uma pauta que poderia ser colocada como prioridade também. E ela era um pouco tocada, mas era por ter membros de residência na gestão, que no caso tinha eu, tinha o Elton, e o João acompanhava também questões de residência. E aí, para a gente ter uma política mais efetiva em relação a isso, que seria a própria questão da biblioteca unificada de saúde e uma das pautas centrais dessa gente, que seria um restaurante universitário em Canela. E aí, em relação a isso, a gente tem essa proposta aí, que foi aprovada também em Assembleia de Residência Universitária, que é a constituição de um fórum, que é o Fórum de Assistência Estudantil, que é para discutir justamente essas pautas globais, entendeu, em relação à assistência estudantil, muitas delas que já foram aprovadas em conselhos universitários e que até agora não foram colocadas em prática. E aí é para a gente fugir um pouco daquela metodologia, daquela dinâmica que o movimento como um todo tem, que não discute essas pautas, que não discute realmente a questão do caráter de permanência do estudante. A universidade ela se prende a discutir apenas a questão do estudante, não tenho vocação, vou sair do curso, entendeu? Não analisa as questões centrais, que é o estudante vindo do interior, não ter casa para morar, não ter refeição, e a gente realmente ter essa discussão e poder passar isso para a maioria dos outros estudantes. É isso. E a Ana tem isso aqui. 3 minutos aí, galera. Só eu? Já. Ou quer passar a palavra para a Yara? A vez de falar de Fred foi... Pode passar que Vai ser eu quero falar a respeito dessa assistência estudantil, a respeito da reforma que vai ter, o que a gente pode fazer para acontecer a reforma das residências. Eu falo porque eu conheci o quarto de Leide e realmente é muito precário. Quando chove, molha tudo dela, o quarto, a parede toda mofada. Ela inclusive está até doente. Eu não sei do que ela está doente, mas eu sei que o quarto dela está muito precário. E foi o que eu conheci, imagina o resto. Você acha que deve ser feito o quê? Primeiro, Se focar nessa questão da reforma? eu acho que sim, porque é o ambiente que ela tem dela morar, entendeu? Eu não quero ficar sendo egoísta olhando apenas do lado dela, mas se eu tô vendo um lado, outras pessoas devem estar passando por coisa parecida, porque o quarto dela você entra, gente. O cheiro de mofo é muito grande, é tudo infiltrado, a parede inteira é tudo infiltrado, assim, ó. Só tem uma parte que é onde fica o beliche, que a parede é normal, o resto, tudo descascado mesmo, molhado, jorra a água, assim, ó. Quando chove é muito precário. E ela... Não, eu só queria, assim, falar em relação a como essa pauta de assistência estudantil tem sido, assim,
uma coisa bem suscitada dentro da UFBA, e eu acho que assim, o secretário acadêmico de enfermagem não deve ficar fora dessa discussão. Inclusive no FAES, a gente está vendo que está levando como ponto de pauta a questão da assistência estudantil. E assim, a galera vê, a maioria das pessoas tem a assistência estudantil só apenas como uma pauta de residente. E eu acho que a gente tem que começar a levar para os estudantes que essa é uma pauta que todo mundo tem que discutir, que todo mundo tem que se apropriar e que assim, todo mundo tem direito. Porque às vezes as pessoas acham, mas sala residente, tem que morar na casa residente, a sala residente come lá no restaurante universitário, então isso está para residente. Então o estudante ele tem que conhecer, a gente tem direito a um restaurante universitário que está lá, ela fica lá em Ondina e não saiu ainda. Aí agora, eu não sei se todo mundo está sabendo, está tendo uma proposta de que isso saia agora em julho. Então já é o momento de a gente estar vendo isso, a gente está tentando se inserir nessa dinâmica, vendo como é que está acontecendo, se está tendo alguma reunião, como é que a galera está se estruturando para isso, de onde vem essa proposta, se é assim, que eu vi até Amanda de farmácia mandou para o FAES, teve uma entrevista com uma professora de nutrição, que ela que está meio que encabeçando isso. E aí não se tem nada fechado. Então, qualquer coisa pode sair de lá. Então, para que uma coisa saia de lá, assim, tipo, uma empresa terceirizada, que acaba ficando mais caro a alimentação, ou então um número de alimentação que não atenda às necessidades reais dos estudantes, para que a gente não tenha que reivindicar por isso depois, que a gente agora no processo de construção, a gente já possa estar se inserindo nisso, para que depois a gente não venha reivindicar de novo, entendeu? Que a gente possa agora no processo de construção dizer, não, os estudantes precisam de X alimentações, os estudantes precisam desse preço, se faltar o preço a gente não quer, entendeu? Que a gente possa participar desse processo. E várias outras coisas, assim, como o Fred pontuou, que são importantes, mas eu não sei se dá pra gente estar começando a discutir isso, que é a questão da creche também, que assim, eu tenho colegas que têm filhos na creche e falam que as condições da creche são horríveis, assim, que não tem uma pessoa que instrua de forma correta as crianças que ficam lá, e que as condições não são boas, e que elas querem também aumentar a idade, entendeu? Que a idade que fica lá, eu não sei se é até 3 anos, acho. 2 anos. E aí, para aumentar essa idade também, porque elas necessitam tal, várias coisas assim, a questão do buzu da UFBA também. Então são várias questões que estão aí a respeito de assistência estudantil. E eu acho que o que está mais assim, emergente, já deu tempo aí? O que está mais emergente é a questão do restaurante universitário. Então acho que a gente deve pensar em relação a isso, né? Como é que a gente vai estar se organizando para estar interferindo nessa construção, que eu acho que vai ser para esse ano.